Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre câncer do sistema nervoso central, mais precisamente no cérebro. Mas antes de tudo, vamos entender o que é câncer. Câncer é um desequilíbrio na proliferação celular. Essa proliferação é tão desordenada e descontrolada dentro do organismo que tem a capacidade de atingir outros tecidos do corpo, não só o tecido de origem, se tornando uma metástase. Várias coisas do nosso cotidiano podem atrapalhar a replicação do DNA natural das células, como a exposição da radiação solar, a poluição do ar, alguns agrotóxicos, bebidas alcoólicas, cigarro, estresse e muito mais. Existem 6 características principais de todo tipo de câncer. São elas: 1. Multiplicação desenfreada devido à mutação de genes que controlam a proliferação normal das células. 2. Evasão dos supressores do tumor, ou seja, não permitem com que o sistema imune destrua as células modificadas, se mascarando e utilizando proteínas comuns do corpo para se modificarem. 3. A célula cancerosa é capaz de escapar da morte programada, a chamada apoptose. As células normais, quando colocadas em cultura celular, vão se dividindo normalmente até chegar uma hora que elas param de se dividir. Já as células cancerosas, elas se multiplicam tão rápido que enquanto tiver nutriente na placa, ela vai crescendo, dando origem à nossa quarta característica do câncer, que é: a célula se torna quase imortal em cultura. 5. O câncer é capaz de estimular a angiogênese, que é o crescimento de vasos sanguíneos para que ele receba ainda mais nutrientes. 6. Eles crescem de forma tão rápida e desordenada, assim como já expliquei acima, que conseguem desfazer ligações com outras células, podendo se espalhar para outras partes do corpo, virando metástase. O tratamento consiste em estratégias que podem ser convencionais, como cirurgias para retirada do tumor, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e hipertermia, que é o aumento da temperatura no local do câncer. E existem ainda as terapias não convencionais, como a endócrino-nutricional e estratégias complementares. A incidência de casos de câncer no Brasil em 2020 é: sexo masculino, 5.870 novos casos, que corresponde a 2,6% da população, e sexo feminino, 5.230 novos casos, que corresponde a 2,3% da população. Os tumores cerebrais começam em quase qualquer tipo de tecido ou célula do cérebro ou da medula espinhal. Alguns tumores têm tipos de células mistos. Os tumores localizados em diferentes áreas do sistema nervoso central podem ser tratados de formas diferentes, ter diferentes prognósticos também. Os tumores cerebrais são divididos em 4 graus, sendo grau 1 e 2 de crescimento lento e menos propensos a infiltrar nos outros tecidos cerebrais adjacentes. Já o grau 3 e 4 tendem a crescer rapidamente e têm maior probabilidade de crescer nos tecidos adjacentes. Esses tipos de tumores requerem tratamentos mais agressivos. Os tumores cerebrais são divididos em tipos, sendo eles o glioma, que iniciam nas células da glia, são cerca de 30% dos tumores cerebrais. Astrocitomas Podem se disseminar por todo o cérebro, se misturando com o tecido normal dos órgãos, o que torna mais difícil a remoção cirúrgica. São classificados sendo grau 1, não costuma crescer nos tecidos adjacentes e podem ter bom prognóstico. São mais comuns em crianças do que em adultos. Grau 2, tendem a ser de crescimento lento, mas podem crescer em áreas próximas e se tornam mais agressivos e de rápido crescimento ao longo do tempo. Grau 3, crescem mais rapidamente e se disseminam para o tecido cerebral normal adjacente. Grau 4, são os que mais crescem e são mais frequentes em adultos. Oligodendrogliomas começam nas células do cérebro, chamados de oligodendrócitos,
adultos. São tumores de grau 2, tendem a crescer lentamente e são mais difíceis da retirada total na cirurgia, pois podem se desenvolver no tecido cerebral próximo. Empedioma. Apenas 2% dos tumores são desse tipo. Desenvolvem a partir das células ependimais e crescem nos ventrículos ou na medula. Podem apresentar metástase dentro do sistema nervoso central. Alguns deles podem ter retirada completa em procedimentos cirúrgicos. Meningogliomas. Corresponde a cerca de 30% dos tumores cerebrais. Começam nas meninges e são mais frequentes em adultos. O risco desse tumor aumentar com a idade é grande e acomete 2 vezes mais pessoas do sexo feminino. Em alguns casos, esses tumores podem ser hereditários. Também são classificados pelo grau, sendo grau 1 possuem células que se parecem muito com as células normais do corpo. São os tipos mais frequentes. A maioria pode ser curada com cirurgia, mas alguns podem crescer muito perto das estruturas vitais no cérebro. Grau 2 são atípicos ou invasivos e as células parecem pouco anormais, propensos a reincidir após a cirurgia. Grau 3 são malignos com células mais anormais, tipo menos frequente e tendem a crescer rapidamente próximo aos tecidos cerebrais e osso, mais propensos a reincidir após algum tipo de tratamento cirúrgico. Gangliogliomas, tumor contendo neurônios e células da glia, pouco frequentes em adultos e geralmente podem ser curados apenas com cirurgia. Em alguns casos, é necessária a combinação da cirurgia e da radioterapia. Schwannomas se formam a partir das células de Schwann e representam 8% dos tumores do sistema nervoso central. Geralmente são benignos. Crâniofaringiomas crescem na base do cérebro, logo acima da hipófise, frequentemente diagnosticados em crianças, adolescentes e adultos jovens. Podem causar problemas hormonais, pois comprimem a glândula pituitária e o hipotálamo. Podem provocar alteração na visão e equilíbrio hormonal. Cordomas são raros e começam na base do osso do crânio ou nas extremidades inferiores da coluna vertebral. Começam no sistema nervoso central, são tratados com cirurgia e, se possível, muitas vezes seguidas de radioterapia. Geralmente se disseminam para outros órgãos. Linfomas não Hodgkin, mais comuns em pessoas com problemas no sistema imunológico, como em pacientes portadores de HIV. Geralmente crescem rápido e podem ser difíceis de tratar. Tumores pituitários começam na glândula pituitária e quase sempre são benignos, mas podem causar problemas devido ao seu tamanho, pois começam a pressionar estruturas vizinhas ou se começarem a produzir grandes quantidades de hormônios. A fisioterapia age desde o início, desde o momento do diagnóstico, pois o paciente pode apresentar dor, diminuição da força muscular, alteração na sensibilidade ou dormência, déficit de equilíbrio e de coordenação motora. Além de proporcionar o alívio dos sintomas, o fisioterapeuta deve ter como objetivo manter o movimento da articulação e da força muscular, manter ou melhorar o equilíbrio e a coordenação motora. Um fator importante é valorizar as capacidades do paciente e estimular a sua independência. É importante respeitar a condição e a tolerância do paciente aos exercícios nessa fase. Quando o câncer está em um estágio mais avançado, a fisioterapia pode atuar em cuidados paliativos e suporte à vida. A assistência ao paciente com tumor deve ser integral, com toda uma equipe multidisciplinar, com foco na qualidade de vida durante todo o processo e sua inserção social ao final do tratamento. Espero que tenham entendido tudo a respeito de câncer no cérebro, hein? Beijos, até mais!